Oi, Exec no Brasil, aqui quem fala é Maria Tereza, VP da Exec Brasília e atual NST Constellation Specialist para o termo de 2019.2 na Exec no Brasil. E eu tô aqui para falar com vocês sobre um pouquinho de Consideration, como fazer da melhor forma possível e o que consiste o nosso trabalho. Então, eu queria começar muito falando sobre o Customer Flow e como que a gente se encaixa durante essa jornada do consumidor. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que consiste no processo seletivo, ou seja, desde quando a pessoa aplica a nossa vaga até ela virar um approval, todo o que acontece com ela durante esse processo, nós somos responsáveis. Ou seja, a abordagem, a entrevista, tudo isso é responsabilidade do time de Consideration. E aí, como que funciona a timeline operacional desse time? Nosso pico de approval, quando a gente entrega mais volume, geralmente é de agosto até o meio de dezembro. Não significa que a gente não entrega ou não dá resultado em julho ou janeiro, mas significa que o volume é muito diferente e que nosso volume maior está entre janeiro, ou entre agosto e meio de dezembro. Como funciona e o que consiste o processo de seleção? O processo de seleção ele começa na abordagem e ele vai até a entrevista. E aí, essa abordagem é aquela primeira mensagem que você manda pro EP, dizendo que você viu que ele está aplicado na nossa vaga, pedindo o currículo dele, pedindo para ele um horário para realizar a entrevista. A análise do currículo consiste muito na gente ter aquele feeling de soft skills mesmo, porque a hard skills, assim, elas não são tão requisitadas para um GE, ou seja, se o intercambista tiver muito interesse em realizar esse projeto com a gente, quiser se desenvolver, e se ele tiver ali o mínimo para poder cumprir com a JD, já tá ótimo, já tá incrível, já tá show. A entrevista, ela é de total responsabilidade da Exec, ou seja, a startup não interfere na entrevista, quem fazemos somos nós, quem selecionamos somos nós, e o contato com o DX, ele deve ser frequente, ou seja, a partir do primeiro momento que você mandou aquela mensagenzinha pro EP na abordagem, você já manda uma mensagem para o DX, porque isso ajuda muito a manter o nosso process time, que inclusive é a nossa próxima pauta. O process time hoje da rede, ele está acontecendo em 5 dias, ele está bem melhor que o ideal é de 7 dias, e a gente tem conseguido fazer em 5, ou seja, o EP se aplicou, a gente aborda ele 24 horas, em 2 dias a gente faz a entrevista e dá o aceito, e em 2 dias a gente consegue fazer com que ele realize o pagamento e a gente dá esse approval. É muito importante saber o que o time de consideration tem que alinhar na hora da venda, porque a venda ela não consiste em só vender o nosso projeto, falar da JD, etc. Claro que isso também faz parte, mas a gente tem que fazer alguns alinhamentos para garantir que todo o flow do consumidor aconteça, toda a jornada aconteça e isso não se quebre no meio. Então, por exemplo, o que a gente faz para garantir bom alinhamento na hora da venda? A gente tem que ter, para começar, um corner muito efetivo com o PXP, então a gente precisa ter uma comunicação constante muito clara para que eles saibam tudo que está acontecendo na hora da venda e para que a gente saiba também tudo que está acontecendo no pico deles e assim a gente possa alinhar as coisas ou realinhá-las. Uma gestão de informação, ela tem que ser inegociável no corner e vocês têm que sim utilizar o pico anterior para garantir que vocês já comecem a alinhar as coisas que deram errado do pico anterior na hora da venda e facilite a entrega de PXP, facilite os completed, facilite o realize, facilite toda a nossa vida como a exec. E aí, sobre os standards. Então, aqui os standards que a gente consegue entregar que a gente precisa entregar como ICX, e aí é muito de na hora da venda a gente dar uma pensadinha ali o que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, visto, a gente já pode estar falando, se for necessário visto, a gente já pode estar alinhando isso com o EP na entrevista. Pickup, se o nosso CL tem um horário de pickup específico ou dias de pickup específico, a gente já pode estar alinhando isso. Se a nossa casa, o Global Home, nosso querido Global Home, fica distante do local, as startups ficam no centro e as casas não ficam, a gente pode estar alinhando isso na hora da entrevista. Se acontece um incoming preparation seminar online e outro presencial, a gente pode estar falando isso na entrevista, assim como sobre first day, duração e todos esses outros standards que vocês estão vendo na tela. É muito importante que a gente saiba tirar de cada um deles o que a gente pode estar falando na entrevista. E por isso o nosso corner com PXP é tão importante.
Fora isso, a gente precisa ter um corner muito, muito claro com o B2B, ou seja, a gente precisa alinhá-lo sobre supply e demand, a gente precisa saber quais são os tipos de perfil que a gente costuma receber nessa timeline agora do segundo semestre, para que a gente possa estar avisando o B2B para que na hora que ele abra a vaga, ele não abra uma vaga caso vendendo, de repente, um país que a gente não consegue trabalhar. A gente também precisa alinhar a realidade e os processos, ou seja, como funciona cada startup da nossa cidade, e a gente precisa estar muito por dentro de como funciona o projeto em cada uma delas, como que roda. A comunicação com o B2B ela tem que ser ongoing, porque caso aconteça alguma coisa com o nosso EP, a gente em relação à startup, a gente precisa comunicar e, da forma inversa, eles também precisam comunicar a gente. Informações sobre startup, ter muito, muito claro, ou seja, ser especialista naquela startup. Você tem startup pão de queijo, e aí você sabe tudo sobre a startup pão de queijo. Onde que fica localizada, qual é o perfil das pessoas que trabalham, fotos, você tem arquivos sobre vídeos, sobre tudo que você precisar. E também é muito importante a reunião de B2B não ser só lamentações. Tem que ter um corner muito efetivo para saber quais são os next steps semanais ou quinzenais que vocês precisam ter para garantir que as coisas acontecem da melhor forma possível. Ou seja, e você pode tirar desse corner para alinhar na hora da venda tudo em relação para a startup. A realidade local da startup, por exemplo, aqui em Brasília, nesse pico, a gente teve muita startup que não tem local fixo e os intercambistas trabalhavam em coworking. E a gente teve alguns problemas de intercambistas insatisfeitos, porque não por trabalharem em coworking, mas por não saberem que iam ter flexibilidade, assim, de tipo, um dia trabalha num coworking, outro dia está em outro coworking. E o problema, como eu falei, não é o intercambista, não é falar para o intercambista ou essa ser a realidade, mas sim ele não saber que essa é a realidade da sua cidade. O funcionamento do projeto também tem que estar muito, muito alinhado, ou seja, tudo que relacionar a JD, a First Day, etc., para que passe segurança no nosso processo e que o EP consiga confiar na gente. O Cornicon Global Home, ele é muito importante para que vocês comecem a alinhar tudo sobre o processo de Global Home. Então, se você sabe do processo de Global Home, você sabe que, de repente, Global Home só vai conseguir alocar o EP uma semana antes e esse EP só vai ter o contato da casa uma semana antes, é importante avisar esse EP na hora da venda que na casa funciona assim, ou que a casa, geralmente, fica em locais distantes e as startups ficam no centro, para que ele possa ter uma noção de que, às vezes, ele vai ter que pegar 2 ônibus para chegar e que tá tudo bem, que isso é a realidade que a gente vive assim. O importante é falar, porque o problema está em ele não saber as coisas. Os fuck-ups acontecem porque os intercambistas não sabem as coisas. Então é muito, muito importante a gente deixar claro desde o início da entrevista, porque aí PXP só reforça e nada fica um big deal que não possa ser tratado depois. E, enfim, falar de tudo isso e principalmente de Global Home na entrevista é falar de Customer Manager, ou seja, de Delivery e Proactive também. Como que a gente pode estar entregando, sim, aquilo que a gente precisa entregar como exec, mas o que que a gente pode fazer, o que que vai ser aquele a mais, que vai garantir uma NPS muito, muito boa, que vai garantir uma satisfação do cliente muito, muito boa, e que ele possa, de repente, ser fiel, fechar outros GS com a gente, ou indicar mais amigos, e que assim a gente possa conseguir impactar cada vez mais jovens na nossa cidade e de outras cidades também, vindo impactar o nosso setor de startups. Sobre a IAR, é muito importante o alinhamento de processos, o alinhamento do EP, a comunicação constante sobre os processos em andamento e o tracking ongoing. Ou seja, a sua cooperaçãozinha, querida, ela precisa te ajudar a alinhar e ela precisa ter muito claro como funciona o seu processo, para que ela alinhe com o EP. Você está falando daqui, ele também está falando de lá, para que tudo dê certo, porque 2 falando é melhor que um só, às vezes. E alinhamento de processos em relação a talvez demore X dias para a gente conseguir a vaga, talvez demore X dias para esse approval sair, como que funciona, é só entrevista, tem que ter vídeo, tem que ter não sei o quê, como que funciona o nosso processo no nosso CL, e a comunicação constante e o tracking para a gente garantir que as coisas estão acontecendo e que elas não vão se perder no meio do caminho. Hoje, falando sobre as conversões da rede ideais de aplicante para aceito está de 33%, a ideal, a de aceito para approval 80%,
a de aplicante para approval em 26%. E eu queria deixar essa pergunta no final para vocês sobre como fazer que a cada 10 aplicantes, 3 sejam aceitos. Porque isso é pensar em conversão, e pensar em conversão é pensar em crescimento. Então, como todos os dias a gente pode acordar como rede de consideration de ID da ESEC no Brasil, pensando em crescer e pensando em melhorar nossas conversões. Qualquer dúvida, eu estou disponível para ajudar vocês através desses contatos e também do grupo de rede que a gente